você quer que mande esse convite para aula? Ah, ok, eu vou aproveitar então que a gente não iniciou, tá? E nesses minutinhos que faltam, eu vou fazer o convite agora. Se puder, você aceita. Ah, eu já mandei o convite, tá bom? E aí, agora só depende de você aceitar para ter acesso às próximas aulas, tá bom? Bom, gente, boa noite agora, então, é, oficialmente 19h30, né? Então, eu caí, mas já voltei rapidinho. Então, provavelmente a gravação vai ficar picada, mas por sorte iniciei antes da aula, então a gente não vai perder nada muito sério. E, então, dessa maneira, eu vou iniciar a aula agora. Só então, um primeiro aviso importante é que hoje, às meia-noite, começou o período para vocês poderem responder o primeiro questionário avaliativo, tá bom? E vai até às 23h59 do dia 15.
Então, atente-se a esse fato, e aí hoje a gente começa também matéria do novo questionário avaliativo, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre o produto misto. Eu tô só tentando configurar, porque eu tô acompanhando o aplicativo que faz a chamada aqui. Me dê um minutinho aqui antes de iniciar a aula com vocês, por favor. Só não quer ativar a visualização em grelha, então se eu não faço isso, eu não consigo fazer a chamada. Eu não sei por qual motivo, mas não quer funcionar, mas eu tirei um print da tela. Pelo menos eu sei quem está presente aqui agora, depois eu lanço a chamada. Mas no decorrer da aula eu volto e faço esse print de novo. Eu não sei o que foi no aplicativo de hoje, mas ele não quer funcionar. Ok, então a gente vai perder muito tempo da aula, então eu vou começar a aula mesmo assim. Depois eu ajeito esse aplicativo. Bom, nós havíamos falado, tá bom? Então, sobre vetores e dois tipos de produto entre esses vetores. Um chamado, então, produto escalar e outro chamado de produto misto, como eu falei, produto vetorial, conteúdos da nossa prova. E hoje, então, a gente vai falar sobre um terceiro tipo de produto entre vetores, que é conhecido como produto misto. Esse produto misto, ele é, então, uma mistura, digamos assim, entre você pegar três vetores, U, V e W, e de maneira ordenada fazer entre eles o produto escalar e o produto vetorial que a gente aprendeu, tá bom? Então, o que é o produto misto? A gente chama, ok? Chama-se produto misto. Vamos destacar aqui de amarelo. Então, produto misto dos vetores. Então, digamos, um vetor U com coordenadas x1, y1 e z1. Um vetor V com coordenadas x2, y2 e z2. E um vetor W com coordenadas x3, y3 e z3. Então, a gente chama, né, de produto misto dos vetores U, V e W. Aí eu vou pôr de verde, tá bom? Para a gente lembrar a importância disso. Tomados nessa ordem. Então, o produto misto nesta ordem de U, V e W. Porque se a gente inverter U, V e W, né, como se eu fizer V, U e W, a gente vai ver que resulta num resultado diferente, tá bom? O resultado é diferente. Então, tomada nessa ordem. O seguinte número real. Ao número real, o seguinte. Então, o símbolo para o produto misto de U, V e W nesta ordem, né, é U, V, W, é o produto escalar do vetor U pelo produto vetorial V vetorial W, ok? Então, a gente aprendeu o que é U escalar V e V vetorial W, tá bom? A gente aprendeu isso, então o produto misto é nesta ordem, então o produto escalar entre U com o vetor V escalar W, ok? Então, esta é a ordem. Quando a gente fala que é nessa ordem, porque, por exemplo, se a gente mudar aqui assim, ó, V, U e W, então é V, U, W. São vetores diferentes, tá bom? Ok? A gente vai ver que, na verdade, se eu fizer só uma troca, uma permutação U e V, então
acontece algo com o sinal aqui. Se eu fizer duas, a gente obtém o mesmo, tá bom? Mas isso uma coisa de cada vez, tá bom? Geometricamente, então, se vocês só fazer um parênteses, tá bom? Quando a gente falou do produto vetorial lá atrás, a gente estava pensando assim, eu tinha um vetor U, um vetor V, a gente consegue montar um paralelogramo com U e V, então, digamos, ficou feio esse paralelogramo, mas então, algo desse tipo. Então, a gente viu que o vetorial V, o módulo disso era a área do paralelogramo, tá bom? A gente vai ver o seguinte, se a gente tem três vetores, U, V e W, então a gente consegue montar com eles, digamos, então assim, U, V, então U, V, aqui o vetor U, aqui o vetor V, e digamos que aqui esteja, vamos pôr de outra cor aqui, sei lá, o vetor W, ok? O vetor W. Então a gente consegue montar um paralelogramo, vou desenhar mais lá na frente, daqui a pouquinho, e a gente vê que o módulo desse produto é a área desse paralelogramo, tá bom? O desenho ficou feio, mas é só para dar ideia geométrica. A gente vai ver isso também, tá bom? Então, vamos agora então fazer um exemplo, tá? Então, exemplo. Então, calcular o produto misto dos vetores, né? Então, determinar o produto misto dos vetores U, V e W, onde U é o vetor com coordenadas 2, 3, 5. V é o vetor com coordenadas menos 1, 3 e 3. E W é o vetor com coordenadas 4, menos 3 e 2, ok? Então, nosso objetivo é achar o produto misto entre esses vetores. Okay? Só para ajudar a gente a recordar, tá? Então, só deixa eu... Até a matéria da prova, então ajuda vocês a se lembrarem, tá bom? Se nós temos um vetor U, então com coordenadas, digamos, x1, y1 e z1, e um vetor V com coordenadas x2, y2 e z2, o produto escalar entre U e V é simplesmente a multiplicação ordenada. x1 vezes x2, aí você soma y1 vezes y2 mais z1 vezes z2, ok? Isso é o produto escalar, tá? Então, observação I, digamos. Observação 2I, o que é o produto vetorial? Então, o vetorial V, a gente viu que ele é um... esse primeiro, o escalar, é um número. O vetorial V é um vetor, tá bom? E como é que a gente obtém esse vetor? Obtém fazendo o seguinte determinante. I, J, K. Os vetores, só para lembrar, I é o vetor com coordenadas 1, 0 e 0. J, 0, 1, 0. K, 0, 0, 1. E aí, aqui então a gente põe na ordem que aparece. As coordenadas estão primeiro de U, x1, y1, z1, depois as coordenadas de V, x2, y2 e z2, tá bom? Aí lembra, o determinante você repete as duas primeiras colunas, e tem um lado que preserva o sinal e o outro que estraga, tá? Que na verdade inverte. Então, se a gente precisa fazer, determinar o produto misto entre U, V e W, então, né, para resolver o nosso exercício, né? Resolver o nosso exercício. A gente quer o produto misto entre U, V e W, a gente precisa fazer U escalar, U escalar, V vetorial W, ok? Então, fazer U escalar um vetor é simples. Eu tenho que primeiro achar, então, quem é o vetor V escalar W, ok? O V vetorial W. Como é que eu vou achar V vetorial W? É como eu observei aqui, né? Então, I, J e K, ok? Aí vamos pegar as coordenadas de V e W, tá bom? As coordenadas de V, então, menos 1, 3 e 3. Menos 1, 3 e 3. As coordenadas de W, então 4, menos 3 e 2. Ok? 4, menos 3 e 2. 4,
menos 3 e 2. Como é que a gente calcula um determinante, né, de ordem 3? Então, a gente repete as duas primeiras colunas. Então, I menos 1, 4. J, 3 menos 3. E agora a gente multiplica. Então, vou fazer I vezes 3 vezes 2. Então, 6I. Mais J vezes 3 vezes 4. Então, 12J. K vezes menos 1 vezes menos 3. Então, menos 3 vezes menos 1 é 3. 3K. Lembra agora que a gente, então, quando fizer da esquerda para a direita, mas de baixo para cima, a gente troca o sinal. Então, 4 vezes 3 vezes K dá 12K. Né? Então, eu vou ter um pouquinho, 12K. Ele vai vir para cá com o sinal trocado, menos 12K. Menos 3 vezes 3 vezes I. Então, menos 9I. Vem para o lado de cá com o sinal trocado, mais 9I. Por fim, então, 2 vezes menos 1 vezes J, então, menos 2J. Trocando o sinal, 2J. Então, escrever aqui embaixo, senão fica muito extenso. 6I mais 9I. Então, 15I. 12J mais 2J. Então, 14J. 3K, aqui, 3K, menos 12K, menos 9K. Então, qual vetor que é esse aqui, na verdade? É o vetor que tem coordenadas 15, 14 e menos 9. Okay? Então, a gente achou V vetorial W. Para a gente fazer, então, o produto misto, que é o que foi pedido, né? Então, né, dessa forma, o produto misto entre U, V e W é U escalar V vetorial W. Bom, o U, a gente tem as coordenadas dele. Quais são as coordenadas de U? Então, 2, 3 e 5. 2, 3 e 5. Escalar, quem é V vetorial W? Então, 15, 14, menos 9. Então, a gente faz 2 vezes 15, mais 3 vezes 14, 3 vezes 14, mais 5 vezes menos 9. Então, 30 mais 12 sobre 1, 3, 42. Menos, né, 5 vezes 9, 45. 42 tira 45 é menos 3, somado com 30, 27. Então, pronto. O produto misto entre U, V e W nesta ordem dá 27, tá bom? E a gente vai ver, como eu falei depois, que 27 significa que é o volume do paralelepípedo, né? Ou seja, da nossa figura de 3 dimensões que a gente consegue formar, né? Com U, V e W, tá bom? A gente vai ver isso mais adiante. Quais propriedades tem esse produto misto, né? Então a gente falou de um tipo de produto. Interessante é falar dessas propriedades para depois poder chegar nessa interpretação geométrica, como eu tinha falado para vocês. Então, propriedades do produto misto, tá bom? Bom, como eu tinha falado lá atrás, a primeira delas é, então, o produto misto, ele muda, ok, de sinal se a gente trocar a ordem de dois vetores, tá bom? Então, a primeira é que o produto misto muda de sinal. Produto misto, deixa eu pôr, não pus os vetores, né? Então, produto misto, U, V e W, muda de sinal ao trocarmos a posição de dois, vou destacar de outra cor, tá bom? Dois vetores. Por que isso acontece?
Na verdade é o seguinte, o produto misto ele depende muito do quê? Do determinante, né? E a gente aprende o seguinte, quando a gente estuda determinante lá no ensino médio. Se você troca de posição, né, duas linhas da sua matriz, então pensa, se eu jogo para baixo aqui, menos 1, 3 e 3, e subo 4, 3 e 2, o determinante troca de sinal. Então é por isso que o produto misto troca de sinal. Tá? Mas aí, se a gente fizesse duas, ao invés de fazer uma troca, a gente trocou duas linhas, certo? Troquei, por exemplo, a segunda linha com a terceira. Se eu trocar 3 linhas de posição, ou seja, se eu mexer 2 vezes, esse sinal volta, tá bom? Então, por exemplo, foi o que eu falei lá atrás para vocês. Se eu fizer assim, ó, U, V e W, e só mexer, por exemplo, U e o V, certo? Então, V, U e W. Então, trocou o sinal. Mas se eu mexer 2 vezes de novo, por exemplo, se eu troco U com W de posição, V, W, U. Então, eles têm o mesmo sinal. Você efetuou 2 trocas, né? Então, a paridade deles é a mesma. Se você fez 2 trocas, o sinal volta, né? Ok? Então, a título de exercício, então, como exercício, vocês peguem esse exemplo aqui de cima, esse que eu fiz aqui, ó, tá vendo? Determinar o U, V e W, ok? Aí a gente viu que dá 27. Calculem na mão aí, ó, por exemplo, V, U e W, e verifica se realmente dá menos 27, tá bom? E, por exemplo, W, U e V. No caso, eu só troquei W e V. Ver se esse caso volta a dar 27, né? Porque a gente fez 2 trocas em relação ao original, né? Então, ele tem que voltar, tá bom? Então, a quantidade de vezes que você mudar, altera o sinal. Por isso que eu destaquei 2 aqui, se a gente troca somente 2, você troca o sinal, tá bom? Se você troca 3 deles, né? Eu permuto os 3, mas assim, eu troquei, sei lá, U com V e V com W, por exemplo, né? Então, a gente misturou todo mundo. Então, o sinal volta, tá? Algumas propriedades de operação entre vetores quando a gente quer fazer o produto misto, tá bom? Então, pensa o seguinte, se você precisar, por algum motivo, fazer o produto misto entre uma soma de vetores, o 1 mais o 2, com um vetor V e um vetor W, ok? Então, simplesmente você pode fazer o produto misto entre 1, V e W, tá somando, então, vou somar com o produto misto entre o 2, V e W, ok? Então, você pode decompor. E o legal é que essa soma, ela vale em cada entrada. Em vez de, por exemplo, se aqui em vez de V fosse um V1 mais V2, então a gente ia escrever V1 mais o V2, ok? Então ia ficar o seguinte, o V1 mais V2, W, você pode então decompor como o V1 W mais o V2 W, ok? Produto misto deles. E vale também, por analogia, para W. Se fosse assim, o V W1 mais W2, né, o produto misto deles, então seria o produto misto entre UV e W1 somado com o produto misto de UV e W2, ok? Então, essas propriedades nos ajudam a realizar algumas operações quando a gente vai fazendo algum tipo de conta envolvendo esses vetores para produto misto, tá bom? Coisa parecida acontece também para o produto. Então, se a gente tem um número, então aqui alfa é um número, um escalar, a gente em geral chama de escalar em geometria analítica, mas aqui para a gente é um número real, tá bom? E você tem então alfa, U, V e W, produto misto, então você pode passear com esse alfa, ele pode vir no V, pode vir no W, ou pode sair aqui de todo mundo. Então, ele é a mesma coisa que fazer alfa vezes o produto misto de U, V e W, que por sua vez é a mesma coisa de fazer U, produto misto entre U, alfa, V e W, e é a mesma coisa que U, V e alfa W, ok? Então você pode passear com esse alfa em qualquer uma das entradas ou tirar ele para fora. Tá bom? Qual é a vantagem disso? Às vezes você vê, por exemplo, que você vai fazer, por exemplo, 2U, né, o produto misto entre 2U, V e W. Simplesmente você faz o produto misto entre U, V e W e multiplica o resultado por 2. É isso que ele está falando para você. Você não precisa achar o vetor 2U antes. Tá? Então, quarta propriedade, que é uma condição boa para a gente, é determinar quando que os 3 vetores estão no mesmo plano, ok? Então, essa quarta propriedade ela diz o seguinte, o produto misto U, V e W
é zero, C e somente C, então eu vou escrever C e somente C, fica melhor. C e somente C. U, V e W forem, vou escrever aqui embaixo, coplanares, ok? Está dizendo que coplanar significa que pertence ao mesmo plano, ok? Então, ele está dizendo, geometricamente, para a gente entender, tá bom? Que esse produto entre eles. Então, vamos imaginar que aqui eu tenho um plano, vou desenhar até aqui no cantinho. Imagina que aqui eu tenho um plano. Então, ele está dizendo que se U, V e W estiverem no mesmo plano, U, digamos, V para cá e W aqui, por exemplo. Então, esse produto misto é zero. E reciprocamente, né? Se o produto misto for zero, é porque eles estão no mesmo plano. E por que isso acontece, ok? Então, vamos tentar explicar. Eu só comentei as outras propriedades, vamos tentar falar isso, porque é uma propriedade interessante. A gente aprendeu aqui agora uma condição para que três vetores sejam coplanares. Quando que três vetores são coplanares? A gente sabe fazer essa conta, né? Ok? Mas quando U, V e W, o produto misto entre eles for zero. Tá bom? Agora, por que isso acontece? Se Então, tem C e somente C, você tem duas inclusões, está dizendo se esse produto misto é zero, eles são coplanares, e reciprocamente, se eles forem coplanares, então, necessariamente, o produto misto tem que dar zero, tá bom? Então, vamos pensar da seguinte maneira. Se o produto misto, U, V e W, é zero, ok? Então, o que a gente está dizendo? Nós estamos dizendo o seguinte, recorde a definição, né? Isso é zero, C e somente C, U, escalar V vetorial W, é zero, ok? E aí, o que a gente está dizendo? Que V vetorial W tem que ser perpendicular a U. Recorde que, vamos pôr de observação aqui de roxo, recorde que a gente estudou isso é matéria para a prova, que um vetor U é perpendicular a um vetor V quando, ou seja, quando que eles formam um ângulo de 90 graus entre eles? Quando o produto escalar deles for zero. E aqui eu estou dizendo que o produto escalar de U com este vetor, que é V vetorial W, é zero. Então significa que U tem que ser perpendicular a V. Ou, perdão, a V vetorial W, ok? Então, até agora a gente não fez nada. Mas, observe o seguinte. Por outro lado, a gente aprendeu o seguinte. Nós aprendemos que V vetorial W, ele é simultaneamente perpendicular a V e a W. Então, vamos escrever isso aqui, ó, de roxo, na nossa observação. Nós aprendemos o seguinte, que se eu fizer U vetorial V, então este vetor é simultaneamente, tá bom? Ele é um vetor que é perpendicular a U e é perpendicular a V. Ok? Então, por outro lado, o que a gente tem? Por outro lado, V vetorial W é perpendicular a V e W simultaneamente, ok? Então, nós estamos dizendo assim que esse vetor V, vetorial W, então o que a gente está dizendo? V vetorial W, ele é perpendicular a U, V vetorial W, né, perpendicular a U que está escrito em cima, é perpendicular a V, o que a gente viu lá no capítulo anterior, e é também perpendicular a W. A única condição para que um vetor seja perpendicular a três vetores ao mesmo tempo é que esses vetores sejam coplanares, ok? Então a conclusão é que U, V e W são coplanares. Vamos destacar aqui que coplanares, né? Então, só para ajudar a gente lembrar, isto é, ok? Isto é, pertencem a um mesmo plano. Ok? Então, ser coplanares significa que eles estão no mesmo plano. Okay? Então, se a gente olha para esse desenho que eu fiz aqui, ó, esse, digamos que aqui é o plano π que contém os três vetores. E o que a gente está dizendo é que esse vetor nosso
o produto misto, ele vamos pôr de verde, por exemplo, ele é perpendicular aos três. Então, aqui é o U, V e W. Então, quer dizer que ele forma um ângulo de 90 graus com U, forma um ângulo de 90 graus, um pouco de azul, por exemplo, com V, ok? Vai ficar ruim de desenhar, mas assim, é porque a mesa aqui não é 3D, mas assim, ele forma um ângulo de 90 graus com W também, tá bom? Eu vou apagar este vermelho, senão fica muito poluída a imagem, tá? Mas ele forma um ângulo de 90 graus, ok? E ele pode estar para cima ou para baixo, né? Aí vai depender da direção dele. Mas se ele não tiver, por exemplo, nessa posição de verde para cima, ele necessariamente estará aqui assim para baixo, tá? Então, o importa é que ele vai estar então nessa direção aqui, tá bom? Estão me ouvindo? Sim. Ah, ok. Sim, professor, tá tudo tranquilo. Então, assim, resumidamente, o que a gente aprendeu aqui agora, se a gente pegar, destacar, tá bom? Nós aprendemos uma condição para analisar quando que três vetores estão no mesmo plano, ok? Então, sei lá, por algum motivo precisa identificar, né, determinar se U, V e W são coplanares, ou seja, se estão no mesmo plano. Então, verificar se o produto misto entre eles resulta em zero, tá bom? Então, três vetores, U, V e W são coplanares, quando o produto misto entre eles dá zero. Então, a gente pode acrescentar, embora não mereça assim, ser uma observação, porque a gente está vendo agora, mas não custa, então, deixar como um tópico de estudo, né? Então, a gente viu condições para que sejam perpendiculares, vimos que o produto misto, o produto vetorial é perpendicular simultaneamente aos dois vetores, e agora a gente aprendeu que U, V e W, o produto misto, é zero, C e somente C. Os três vetores são coplanares. Ok? Então, um exemplo só para a gente treinar. Então, exemplo. Então, verificar se os vetores são coplanares, ok? Quem é o vetor U? Então, 2, menos 1 e 1. Quem é o vetor V? 1, 0 e menos 1. Quem é o vetor W? 2, menos 1 e 4, ok? Então, a pergunta, eu não escrevi, tá bom? Só para facilitar, mas eu estou comentando aqui agora, então, verificar se os vetores U, V e W são coplanares, ok? Então, para ser coplanares, precisa a gente identificar se esse produto misto dá zero. Se não der zero, não são coplanares, ok? Então, vamos atrás do produto misto. Recordando, não custa recordar a definição. Então, é o produto escalar entre U e V vetorial W, ok? V vetorial... Então, o ideal é começar por V vetorial W, tá bom? Quem é V vetorial W? I, J, K. V. Então, 1, 0, menos 1. 2, menos 1, 4, W. Vamos repetir as duas primeiras colunas. Então, I, 1, 2. J, 0, menos 1. Então, I vezes 0 vezes 4. O vetor nulo, eu vou só escrever 0, tá bom? J vezes menos 1 vezes 2. Então, menos 2J. K vezes menos 1, ou vezes 1 vezes menos 1. Então, menos K. Agora aqui a gente troca o sinal, lembra? 2 vezes 0 vezes K, 0, vetor nulo. Menos 1 vezes menos 1 vezes I. Então, com calma. Menos 1 vezes menos 1 é 1. Vezes I é I. Vou até anotar aqui. I. Vem para cá com o sinal trocado. Menos I. 4 vezes 1 vezes J. Então, 4J. Vem com o sinal trocado. Menos 4J. Ok? Então, I. Só tem o menos 1. Então, menos 1I. 2J, menos 2J, menos 4J. Então, menos 6J, menos K. Então, qual é o vetor que resultou, na verdade? Então, é menos 1, menos 5 e menos 1. Este é qual? É o vetor V vetorial W.
ok? Aí agora a gente tem o V vetorial W para fazer, então, o produto misto. Quem é o produto, né, o misto? A gente precisa fazer o escalar aqui agora. Quem é o 2, menos 1 e 1? Escalar, menos 1, menos 5 e menos 1. Então, 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 1 vezes menos 5, mais 5. 1 vezes menos 1, menos 1. Então, fica 5 menos 2, menos 2, 5 e menos 1, isso mesmo. Então, menos 3 mais 5 dá 2. 2 não é zero. Portanto, os vetores não são, né, conclusão, logo, U, V e W não são coplanares. Quer dizer, que não existe um plano que vai conter os três ao mesmo tempo. Então, se a gente tiver assim, ó, se U e V estiver aqui, então W está saindo, por exemplo, ok? Então, ele não está inteiramente contido no plano. É isso que ele está dizendo para a gente. Se U e V estão dentro, W não está. Ah, professor, mas se a gente pegasse, sei lá, um plano de vermelho que contivesse U e W, V e W, por exemplo, igual eu botei aqui. Então, ele não poderia conter U. O que a gente está dizendo é que a gente não encontra um plano, ok? Não existe um plano que contenha os três simultaneamente, tá bom? Eles estão, por exemplo, a título de curiosidade, contidos no espaço todo, né, simultaneamente, né? Mas aí é sem propósito, porque sempre estará no espaço, né? Não tem muita emoção, digamos assim. Então, esse foi o nosso exemplo 1. Exemplo 2, olha só. Então, exemplo 2. Determinar o valor de M, ok? Então, determinar o valor de M para que os vetores U, V e W sejam coplanares, ok? Então, a gente quer achar M, onde U, quem é o vetor U? 2M0. V, quem é o vetor V? 1, menos 1 e 2. Quem é o vetor W? Menos 1, 3 e menos 1. Aqui estão U, V e W, ok? Então, determinar M para que U, V e W sejam coplanares. Então, vou colocar assim, tais que o produto misto seja zero, né? Porque, ou seja, nesse caso, eles serão coplanares, ok? Então, mas a pergunta é determinar M para que os vetores U, V e W sejam coplanares. Então, para achar o produto misto, U, V e W, a gente precisa fazer U escalar V vetorial W. Então, vamos atrás do achar V vetorial W, porque nós temos V, temos W, então é simples achar V vetorial W, né? Então, primeiro V vetorial W. Então, V vetorial W. I, J, K. 1, menos 1, 2. Menos 1, 3, menos 1. Repete as duas primeiras colunas. Então, I, 1, menos 1. J, menos 1 e 3. Então, I vezes menos 1 vezes menos 1. Então, menos 1 vezes menos 1 é 1, 1I. J vezes 2 vezes menos 1. Então, menos 2J. K vezes 1 vezes 3. Então, 3K. Daqui para lá a gente troca o sinal. Então, menos 1 vezes K. Dá K. Menos K, vem para cá. 3 vezes 2 vezes I. Então, 6I. Vem menos 6I. Menos 1 vezes 1 vezes J. Então, menos J. Vem mais J. Agora é só somar os iguais, né? Então, I menos 6I. Menos 5I. Menos 2J mais J. Então, menos 1J. 3K menos K. 2K. Então, qual é o vetor, na verdade? É o vetor que tem coordenadas menos 5, menos 1 e 2, ok? Este é V vetorial W, ok? Então, o nosso problema é fazer o seguinte. Pegar o vetor U, quem é o vetor U? 2M0. Escalar, lembra que a gente quer fazer isso igual a zero, tá bom? Né? O nosso problema é resolver isso igual a zero, né? Escalar, quem é V vetorial W? Então, menos 5, menos 1 e 2. Ó, menos 5, menos 1 e 2.
de modo que esse produto seja zero. Então, 2 vezes menos 5, menos 10. M vezes menos 1, menos 1 não, perdão, menos M. 0 vezes 2, 0, ok? Isso igual a 0. Então, passar, né, o M para lá, tá menos vai mais, então M vale menos 10, ok? Portanto, quem tem que ser o vetor U? O vetor U, ele tem que ser 2 menos 10 e 0, né? Para que esses três vetores, U, V e W, sejam coplanares. Então, bem simplesinho o exercício também, né? Um terceiro exemplo, então. Ainda nessa parte, porque daí na próxima aula eu falo com vocês sobre a interpretação geométrica. Como eu falei, isso resulta na área de um paralelogramo, tá bom? Perdão, de um paralelogramo é área. Tava falando, ia falar, resulta no volume de um paralelepípedo, tá bom? Formado pelos vetores U, V e W, desde que eles não sejam coplanares, tá bom? Então, só a título de curiosidade, assim, só um parênteses aqui, ó. A gente calculou o produto misto entre U, V e W, certo? Deu 2. Então, a área, o volume do paralelepípedo formado por U, V e W tem 2 unidades de volume, tá bom? A gente vai ver isso na próxima aula. Enquanto nesse caso aqui, eles sendo coplanares, então a gente não consegue formar um paralelepípedo, né? Ou seja, não tem, digamos, altura, tem só 2 dimensões, né? Então, se o M fosse menos 10, tá? Então, o terceiro exemplo nosso é o seguinte. Então, verificar se os pontos A, B e C são coplanares. Nesse caso, eu vou pôr enunciado inteirinho, porque depois a gente não lembra, às vezes, o que estava falando, tá bom? Então, verificar se os pontos, ponto A, coordenadas 1, 2 e 4, B, menos 1, 0 e menos 2, C, 0, 2, 2, e D, menos 2, 1 e menos 3, são coplanares. Bom, a gente tem que tomar cuidado, eu não posso sair fazendo contas diretas aqui, porque lá a gente aprendeu vetores ser coplanares, aqui a gente está falando de pontos, tá bom? Mas vamos entender geometricamente o problema, que daí depois fazer a conta fica mais fácil, tá bom? Vamos imaginar, fazer um desenho aqui, imaginando que os pontos nossos são de fato coplanares, ou seja, que a gente tem um plano, digamos, π, que contém os pontos A, B, C e D, ok? Então, eles são coplanares. Então, digamos assim, se o ponto A estiver aqui, então B vai estar aqui em algum lugar, C aqui e D aqui, ok? Então o que a gente está dizendo? Eu estou dizendo que o vetor AB, o vetor AC e o vetor AD são coplanares, ok? Então, assim, os pontos A, B, C e D são coplanares se os vetores AB, AC e AD forem coplanares, ok? E aí a gente aprendeu para 3 vetores quando que 3 vetores são coplanares, tá bom? Então, escrevendo a nossa solução, ok? Então, os pontos, PTO, pontos, tá bom? A, B, C e D são coplanares. C, ok? Se acontecer o quê? C, na verdade, vale a recíproca também, tá bom? Mas assim, e somente C. Nesse caso, só importa o C pra gente, tá bom? C e somente C. Os vetores, quais vetores? AB, AC e AD forem o quê? Coplanares. Então, se esses vetores são coplanares, esse plano π existe. Se não, não existe, ok? Então, a gente tem que verificar se esses vetores são. Vamos ficar escrevendo AB, AC e AD, então vamos pôr o nome, para você pode ver que eu deixei um espacinho de propósito. Então, digamos, eu vou chamar de U o primeiro, tá bom? O vetor U é o vetor AB.
Vou chamar, sei lá, de V o segundo. Então, o vetor V é o AC. E vou chamar de W o vetor AD, ok? Então, nós queremos verificar se U, V e W são coplanares, tá? Se forem coplanares, os pontos são coplanares. Se não forem, os pontos não são, tá bom? Então, quem é o vetor U, então, pra gente? O vetor U é o vetor AB. O vetor AB, como é que você identifica? Extremidade final menos a inicial. Quem é o ponto B? Vou só afastar aqui para poderem ver assim. O ponto B, então, tem coordenadas menos 1, 0 e menos 2. Menos o ponto A. 1, 2 e 4. Então, menos 1, menos 2. 0 menos 2. Então, menos 2. Menos 2, menos 4, menos 6. A gente achou o vetor U. Vamos até deixar assim, manter o padrão, né? Eu tinha botado de verde lá, então o vetor U. O vetor V eu botei de vermelho, então V. Quem é o vetor V? V é o vetor AC. Então, ia fazer quem? C menos A. C, quem é C, então? 0, 2 e 2. Menos o A. Quem é o A? 1, 2 e 4. Então, 0 menos 1, menos 1. 2 menos 2, 0. 2 menos 4, menos 2. Ok? E o vetor W eu botei de roxo, então, roxo. W, então, é o vetor que a gente chamou de AD. Então, D menos A. Quem é D? Então, só subir aqui. D é menos 2, 1 e menos 3, menos o A, 1, 2 e 4. Então, menos 2, menos 1, menos 3. 1, menos 2, menos 1. Menos 3, menos 4, menos 7. Agora a gente precisa então verificar se esses três vetores são coplanares, ou seja, se o produto misto entre eles é zero, tá? Só um parênteses, porque assim, eu desenhei, gente, A, B, C e D, tá bom? Mas assim, você poderia ter usado como solução, não importa, tá? Só fazendo um comentário. Digamos que fosse o ponto C. C. Então, mas o argumento ainda continua valendo, tá bom? Você tem que verificar se CA, CB e CD são os vetores CA, CB e CD são coplanares, ou poderia ser o D ou o B, não importa aqui, tá bom? O argumento continua valendo mesmo, porque se eles são coplanares, então não importa a ordem que eles estão, né? Poderia parecer ser assim, A, D, B, C, não importa. Você ia fixar um deles e ia ver se os vetores são coplanares, tá bom? Então, assim, eu fiz com A só ordem alfabética mesmo, mas isso não importa, tá bom? Então, qualquer que fosse a ordem, você poderia resolver esse problema. Até porque se a conta der zero, então você trocou os vetores de posição, trocaria só o sinal do zero, mais ou menos zero ainda continua sendo zero. Então, assim, a resposta continuaria valendo, tá bom? Então, para verificar se eles são coplanares, o que você tem que fazer aqui agora, para a gente poder, então, encerrar a aula? É achar o produto misto entre U, V e W. Então, U escalar, V vetorial W. Então, a gente precisa aqui achar V vetorial W, tá bom? V vetorial W, então, I, J, K. Quem é V, então? Menos 1, 0, menos 2. O W é menos 3, menos 1, menos 7. Ok? Então, aqui ia ficar 0I, 0, mais 6J. Estou fazendo rapidinho, só porque falta um minutinho, tá bom? Mas depois vocês repitam as duas colunas, você vai ver que a conta dá certo. 6J mais K, menos 0K, mais 2i, trocando o sinal, então, menos 2i, mais 7j, trocando o sinal, menos 7j. Então, ia ser o vetor menos 2, menos 7 mais 6, menos 1 e 1. Ok? Esse é V vetorial W. Então, é menos 2, menos 1 e 1. Quem é o vetor U? O vetor U, então, é menos 2 e menos 6. Escalar, menos 2, menos 1 e 1. Então, menos 2 e menos 2 é 4. Menos 2 vezes menos 1 é 2. Menos 6 vezes 1, menos 6. 6 menos 6, 0. Conclusão. Os vetores U, V e W são coplanares.
E aí o que a gente falou, se esses vetores A, B, A, C e A, D são coplanares, os pontos A, B, C e D também são coplanares, finalizando o exercício, tá bom? Como eu falei, então, hoje eu tô com um problema nesse negócio da chamada, não sei o que aconteceu, mas eu vou tirar outro print aqui da tela que eu pego o nome dos alunos, tá? E eu vou tentar identificar o que está causando. Parece que houve uma atualização do Google Meet, pode ser que eu tenha que atualizar essa extensão também, mas eu imagino que até a próxima aula já tenha resolvido isso, tá? Eu estou deixando a tela ainda partilhada, mas eu queria saber se alguém então tem alguma dúvida, alguma pergunta, para a gente poder... Professor, Pois não. esse conteúdo aí é para a próxima atividade? Isso, a próxima avaliação, né? Uhum. Tá, ok. Obrigada. De nada. Professor, Pois não. eu fiquei na dúvida, eu já esqueci. O senhor falou na primeira aula, mas eu procurei lá no Moodle para ver se tinha o seu plano de aula, mas ainda não tem. É só a prova que vale nota, aquelas listas é só para a gente fazer para entender mesmo, né? Isso, se alguém por acaso já abriu a prova hoje, vai ver que os exercícios são copiados da lista, tá certo? Ah, E aí, sim, assim, entendi. eu não mudei o plano, porque o professor Marcos já tinha entregado um plano, né? Uhum, E a coordenação, então, assim, elas nem enviaram Tem que, na verdade, assim, a disciplina, só o que é acadêmico passou a posse, foi até o Marcos que me adicionou no Moodle, né? E, assim, eu não recebi no Swap o link para fazer o plano de atividade remota, nem o plano de ensino, então eu estou mantendo o que ele tinha deixado lá, né, como plano, porque, assim, em questão de conteúdo não há mudança, né? ah, sim, entendi. Obrigada. De nada. Alguém mais alguma pergunta? Por enquanto não, professor, tudo tranquilo. Ok. Então, deixa eu aproveitar que ainda tá gravando, então, assim, só para não perder, tá bom? A prova, tá? Abriu meia-noite de hoje, vai até as 23h59 do dia 15. Então, assim, esse conteúdo de hoje não tem nada a ver com a prova, não, tá bom? Foi tudo que já tinha acontecido ao longo das semanas anteriores. Vocês vão ver que, por exemplo, semana passada eu deixei um videozinho para vocês aí no Moodle, que nem é conteúdo de verdade, tá bom? Assim, o conteúdo já tinha fechado na semana antes, né? E aí eu gravei um vídeo com a solução, eu não lembro se eram 3 ou 4 exercícios da parte de produto vetorial, tá? Mas eu fiz três garantidamente, talvez 4 exercícios para vocês lá poderem ter ideia de como se resolve alguns exercícios, tá bom? E aí, lembrando que eu botei a numeração sequencial, então tem lá 1 é atividade 1, 2 é atividade 2, e assim sucessivamente, tá? Você, para poder abrir a última atividade, tem que ter aberto a anterior, tá? Então, assim, no Moodle de vocês vão ver que, por exemplo, a prova é o questionário, é a atividade 17, né? O questionário avaliativo 01 é a atividade 17. Então, assim, a atividade 1 foi a minha primeira aula com vocês, a atividade 2 era o print, né, que eu deixo sempre o print dessa aula. Aí, assim, aqui, assim, tem que entender que o link da aula, as aulas assíncronas, às vezes, não é um sequencial no outro, é na sequência da qual eu disponibilizo para vocês. Então, a aula 1 era atividade 1, o print da aula 1 era atividade 2. Mas, por exemplo, a atividade 3 é lá na lista de exercícios, tem lá 3, lista 1, tá bom? Então, assim, procurem essa ordem numérica, abriu 1, 2, 3, 4, 5 e até chegar lá no 17 para realizar a prova, tá bom? Hoje eu vou acrescentar mais 3 atividades. Quais são as 3? É a gravação dessa aula, que seria, então, atividade 18, o print dessa aula, que é a atividade 19, e uma lista de exercício, que é de produto misto, que é a atividade 20. Só que essa lista, assim, no momento vocês não têm condição de resolver toda ela, não, tá bom? É só uma parte, porque
como eu falei, na próxima aula eu vou falar sobre a interpretação geométrica do que é o produto misto, tá bom? E aí também da sequência, continuar a matéria não, mas faltou pouquinha coisa. Como eu falei, faltou verificar que esse produto misto, ele é, na verdade, o volume do paralelepípedo formado pelos três vetores, tá bom? Desde que eles não sejam perpendiculares. Eu vou parar a apresentação, aí assim, vou parar a gravação também, mas se alguém tiver mais alguma pergunta, fique à vontade aí, tá bom? Boa noite, professor. Boa noite.